muito obrigada, primeiro pela paciência, né, desse nosso pequeno probleminha. É um prazer enorme poder estar tanto com o Dr. Fernando Gomes Pinto, tanto com o Dr. Nicolau Perrer, espero ter pronunciado corretamente. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou Adriana Foz, eu sou diretora da NeuroConnect, educadora e neuropsicóloga. Como hoje os nossos grandes astros são o Dr. Fernando e o Dr. Nicolau, não vou fazer delongas, mas vou apenas colocar que, para quem não conhece, a NeuroConnect, ela desenvolve programas e formações e assessorias, né, para escolas, tanto escolas públicas quanto escolas particulares, em 3 grandes temas: em aprendizagem socioemocional, saúde mental na escola e neurociência educacional. A gente tem visto grandes desafios, né, nessa área escolar, no que diz respeito a não só aos alunos, aos professores e aos pais, às suas famílias. E a gente, infelizmente, a boa notícia é que nós estamos, vamos dizer, trabalhando todos, né, para estar podendo resolver esses problemas que vão surgindo, esses desafios todos, mas, por outro lado, é importante que a gente tenha em mente que essas mudanças, elas realmente fazem parte, e nós vamos também falar um pouco delas hoje. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês é que essa jornada faz parte da Jornada de Saúde Mental na Educação, que está no terceiro episódio. O primeiro foi voltado mais para as escolas públicas, o segundo para as escolas de modo geral. E hoje nós vamos dar uma especial atenção para a escola particular, porque apesar de educação dever ser, né, de equidade, né, na verdade para todos e todos com qualidade, nós não vamos tapar o sol com a peneira, porque sabemos a discrepância que existe entre a educação pública do Brasil e a educação particular. Mas abordaremos também, porque eu vi perguntas de pessoas da escola pública e que vai ser contemplados também. Então, eu quero apresentar o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, neurocientista, correspondente médico da CNN Brasil, graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, pela USP. Ele tem uma especialidade em neurocirurgia, fundador e chefe do grupo de hidrodinâmica cerebral do Departamento de Neurocirurgia do HC, da USP também. É um professor livre-docente para a disciplina de neurocirurgia, FMUSP, neurocientista, consultor do quadro, correspondente médico, então, na TV CNN, entre tantas outras qualificações. Bem-vindo, doutor Fernando. Muito obrigado, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite também para o Nicolau. A gente vai falar de um assunto que é extremamente atual e que faz parte de todo o processo que a gente vive, principalmente no nosso país, de querendo fazer, isso é um movimento, uma corrente, a diferença para gerações futuras. E quando a gente fala de educação e neurociência passando por esse cenário, a gente sabe que tem tudo a ver. Cada vez mais, eu tenho certeza de que a neurociência vai ter que estar mais presente, né, nas diversas áreas, como, por exemplo, também no direito, ou na medicina nem se fale, né? Mas na educação, um recorte especial. Então, eu tenho certeza que a conversa de hoje à noite aqui vai ser muito favorável e muito rica. Que ótimo. Então, obrigada e bem-vindo. Agora, doutor Nicolau Perrer, psicólogo clínico e também psicólogo do Colégio Avenues, possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em psicologia experimental pela USP, é coordenador do ProEstudo e terapeuta analítico comportamental de adolescentes e adultos jovens. E desde 2018 trabalha como Education Psychologist na escola secundária de ensino médio, né, da Avenues, The World School. Bem-vindo, doutor Nicolau. Legal, obrigado, Adriana, pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o doutor Fernando. Estou animado aqui com essa nossa conversa, de refrescarmos aí nossos olhares a respeito de tudo que está acontecendo, do que a gente está vivendo, vai ser ótimo.
Com certeza, e bacana porque a gente tem aqui a visão da escola, a visão do neurocientista, né? Eu como também especialista em neuropsicologia, então a gente vai fazer um bom caldo aí, né? Bom, eu tenho aqui uma pergunta inicial, vou começar com o Dr. Fernando. Dr. Fernando, você escreveu o livro O Cérebro Ninja, pela editora Academia. Pais e escola trabalham para que o cérebro de seus filhos e alunos seja ninja, certo? Mas o desafio se mostra cada dia maior. O como aprender sofre uma revolução com o excesso tanto de tecnologia quanto do ensino remoto, híbrido, enfim, a troca da leitura profunda por essa leitura rasa, né, essa coisa da velocidade, as soluções, entre aspas, né, de 15 segundos, aquela indicada e oferecida no Instagram ou no TikTok, e, por outro lado, o que aprender com esse excesso de informação, as tais fake news, as pós-verdades, e uma demanda maior por competências que antes ficavam em segundo plano, como, por exemplo, a tecnologia e a educação socioemocional. Quais, na sua opinião, na sua visão de pai também, de futuro parceiro da filha na literatura, quais os desafios do Cérebro Ninja versão 2022 em diante? Bom, olha só, em primeiro lugar, Adriana, eu vou até mostrar para vocês aqui a capa do livro, Cérebro Ninja. Esse livro aqui eu escrevi quando eu estava num congresso internacional de hidrocefalia que aconteceu no Japão. E, enfim, muita coisa interessante existe naquela cultura, mas eu tive um start quando eu estava em Osaka, naquele castelo tradicional. Existem lá os pertences e toda a cultura relacionada à época do shogunato, onde tinham os samurais e também os ninjas. E me chamou muita atenção, aliás, chamou atenção porque eu já fui sensibilizado por isso, tenho certeza que vocês também. Hollywood explorou e explora isso demais, né? Quem nunca escutou uma boa história de um ninja, né? Que é aquela pessoa que, de repente, resolve qualquer problema, luta contra 10 pessoas ao mesmo tempo, domina a medicina natural, domina a mente de uma forma que suporta o desconforto, a dor, e mesmo assim consegue ter um plano estratégico e cumprir seu plano, cumprir sua meta. Enfim, e eu trouxe isso para a neurociência, no sentido de despertar nas pessoas essa inquietude e busca que existe da humanidade há muito tempo, né? Então, não é novidade, e talvez se a gente olhar um pouquinho para o inglês, essa pergunta que você me fez no começo é bem interessante, né? Será que vale a pena a gente ser smart ou ser clever? Não sei se eu me faço claro aqui. A gente tem que dominar truques para potencializar, obviamente, as nossas potencialidades, mas nós sabemos, na verdade, que o mundo atual ele traz facilidades, mas embutido nessas facilidades um grande risco de que a construção do ser humano, em termos de conhecimento pedagógico propriamente dito, ela fique abalada, porque se nós tivemos uma grande revolução há muito tempo atrás, com o advento da escrita, que fez com que a gente pudesse, de alguma forma, organizar nossos pensamentos e vivências, e isso ser transmitido para outras pessoas, além de simplesmente o meu círculo de família e amigos, como acontecia anteriormente, depois da década de 80, 90, com, de fato, a globalização chegando, né, na palma da mão, através de um dispositivo em que você pode ter acesso a muita informação de uma maneira muito rápida, como você falou, e cada vez mais as redes sociais e as formas de interação exploram isso, como, por exemplo, o Instagram, TikTok e tudo mais, dando uma falsa sensação de conhecimento e solução dos problemas. E quando a gente pega uma definição clássica, né, de inteligência, que eu gosto muito de dizer, é simples, né? Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Se eu tenho cada vez menos problemas para resolver, entre aspas, eu exercito cada vez menos a minha inteligência. Então, é com um olhar preocupado e desafiador que eu olho para o momento de agora. E principalmente agora, numa fase que a gente pode quase comemorar, né, uma fase pós-pandemia, não podemos falar isso ainda, mas estamos quase dizendo isso, em que muitas pessoas usaram aí a inteligência emocional como forma de segurar esse desconforto. E não perceberam que, na verdade, a gente tinha um convite aí para trabalhar com inteligência existencial e intrapessoal, que é essa capacidade da gente entender quem de fato a gente é, quais são as nossas demandas, buscas, o nosso relacionamento com o universo e assim sucessivamente. Então, eu acho que a grande preocupação
que deve estar na cabeça, principalmente dos pais e mestres, em relação a essas crianças, a esses jovens, quem ainda tem formação, é de, enfim, entender que nós temos inteligências múltiplas e que a gente tem que olhar um pouquinho mais além do que simplesmente dominar a inteligência emocional. A gente precisa aprender a aprender, ou pelo menos redescobrir isso num universo em que a facilidade da informação ela chega e quase que eu consigo ali tampar o sol com a peneira, e na verdade, se eu não me preocupar, eu vou estar criando uma lacuna muito grande, de modo que lá na frente, talvez quando eu precise dessa minha poupança de saúde mental, eu digo aqui do enriquecimento através do estímulo de circuitos neurais diferentes, que só a boa pedagogia com tempo apropriado para que o processo aconteça, vai me oferecer uma proteção lá na frente, né, para eventualmente lidar com uma situação desconfortável, como um quadro demencial ou algum problema que a longevidade possa trazer em conjunto. Muito bacana, até você colocou um aspecto que até ia ser abordado, você está aí já já está assim, antecipando, mas que bacana, porque a ideia mesmo era da gente falar não só das competências cognitivas, mas realmente entender que não é separado, né? A gente às vezes coloca competência cognitiva, competência socioemocional, gente, é o mesmo sujeito, esse sujeito singular, que tem que ser olhado dessa forma integral, dessa forma respeitando, né, essa singularidade, mas ao mesmo tempo é um ser humano que, por ter este cérebro que temos, é absolutamente plugado também com os demais, né, com o mundo, com o universo e com os outros. E por isso, doutor Nicolau, que vem partindo ainda nesse contexto, com essa abertura que o doutor Fernando colocou, né, da gente então falar tanto das competências cognitivas quanto socioemocionais, como que você vê, como até você na sua escola, ou você vê nas escolas de modo geral, como que estão sendo adaptados esses currículos e essas dinâmicas do ensino, né, para ajudar na formação desses cérebros do ser integral, nessa versão bem mais desafiadora, que são os tempos, né, de 2022 em diante. Com você, doutor Nicolau. Legal. Muito, muito interessante essa pergunta aí, talvez difícil de responder no sentido de que parece que a história ela ainda está acontecendo, né? Nós somos aí personagens de uma história que está acontecendo em tempo real, após literalmente 2 anos aí de pandemia aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente ainda está, em parte, tentando entender os efeitos disso tudo e para onde que a gente precisa ir de agora em diante. Assim. E você sabe, Adriana, que eu fiquei muito lisonjeado com o convite para essa fala aqui, para essa conversa, e eu fui revisar algumas anotações que eu tinha feito em preparação para lives que eu fiz no começo da pandemia. Olha. Então foi uma experiência interessante essa. Eu fiz então algumas lives lá no comecinho da pandemia, quando ninguém entendia nada, nem eu, e eu tinha que falar sobre aquilo e fazer alguma leitura do que estava acontecendo, então eu tinha isso como desafiador. E agora, 2 anos depois, ou 1 ano e meio que seja depois, assim, foi muito interessante, assim, porque acho que a gente está num momento de revisarmos uma série de procedimentos e abordagens que a gente tem como escola, né? Falando da perspectiva de escola. Então, o que aconteceu na pandemia? O que todo mundo sabe. De uma hora para outra, todo mundo foi para o online, as pessoas não sabiam o que era isso, o que era essa experiência, como fazer aula online. Os alunos nunca tinham feito aula online, eles estavam dentro das suas casas com suas famílias, todo mundo inseguro, seja financeiramente, seja do ponto de vista de trabalho, seja até uma insegurança alimentar, e eles precisaram passar a estudar dentro do ambiente que era um ambiente privado, íntimo, que eram as suas casas, né? Eles precisavam estudar pela tela de um computador, que costumava ser uma via e um recurso de lazer, de diversão, e eles precisaram se organizar dentro dessa nova rotina, de ficar
pelo menos no começo, sem ter convívio social, precisando administrar suas vidas ali no Zoom. Houve todo um movimento de como que eu me porto no Zoom, como que eu não me porto. E aí, com altos e baixos, as pessoas foram voltando ao que se chamava, ou se chama da vida real, e elas estão, né, pensando da perspectiva dos alunos, eles estão carregando essa experiência. E aí eu achei perfeito o que você falou, Adriana, né, de quanto o emocional se junta com o cognitivo, né? Eles estão carregando uma experiência emocional intensa dessa época toda de pandemia e voltando para uma convivência coletiva. Então, o que é que eu estou observando nas escolas atualmente? Então, fazendo a ponte do começo da pandemia com agora, né? A gente está na primeira semana sem máscaras, né, aqui em São Paulo, pelo menos. Então, tem muitos alunos que eu nunca tinha visto a cara e que eles não tinham visto entre si. Então, está tendo toda uma descoberta. Ao mesmo tempo, não se sabe se você pode voltar a cumprimentar, com um beijo no rosto, você não sabe o quanto você pode chegar perto, se você está seguro ou não está seguro. Sim, e as pessoas... nossas potencialidades. E as pessoas estão aprendendo a reconviver nesse formato e se descobrir. Ao mesmo tempo, você saiu da sua casa, que era um ambiente individual e privado, e você está voltando para o coletivo. Então, alguns problemas de comportamento aparecem nesse contexto, porque as pessoas muitas desaprenderam a conviver uns com os outros. E aí você precisa voltar a aprender no Zoom, você tira do mudo e você fala. Na sala de aula, as pessoas falam todas ao mesmo tempo. Então, tem até aspectos assim, de ordenação de fala que as pessoas estão precisando reaprender. E do ponto de vista cognitivo, as pessoas estão carregando aí todo o estresse, e isso há de imaginar que para muitos deles isso afeta a atenção, afeta a memória de trabalho, tem dificuldade de manejo de tempo, conforme volta para essa rotina escolar mais tradicional. Então, a gente está, acho que nesse exato período, saindo de uma pandemia, nesse sentido de voltando para uma vida mais ou menos normal na escola, mas carregando essa experiência toda. Essa é o jeito que eu estou vendo esse momento. Sim, sim. E aí, nesse contexto que você trouxe, né, com essa análise e essa organização dessas ideias, eu tenho só não é uma pergunta para a gente responder, é só uma questão para a gente colocar no ar, será que as escolas e os pais, né, porque muitas vezes as escolas, elas ficam também muito... vamos dizer, existe uma interferência, não tem como, né? A comunidade escolar é feita de pais, alunos, professores, né, e toda a comunidade. O quanto que as escolas, pelo menos as escolas particulares, estão trazendo esta importância e dando este tempo, né? Porque o que está sendo aqui falado tem questões que são novas, e tudo que é novo, a gente sabe que para o cérebro processar, né, até ter atenção e transformar a atenção em memória de curto e de longo prazo, tem aí um processo. Então, fica aí, a gente vai conversando sobre isso ao longo da nossa live aqui. E, bom, doutor Fernando, pensando, né, nesses aspectos trazidos aí, nesses dois lados que são integrados, nesses desafios todos que o doutor Nicolau colocou, esses desafios reais, né, nessas perguntas que ainda estão sem respostas e de repente vão ficar sem resposta e a gente vai lidando com isso. Eu gosto muito de uma frase e até um vídeo do Harari, que ele fala que, tempos atrás, a gente podia fazer uma metáfora do ser humano como uma casa, depois como um prédio, né, um conjunto de condomínio, e hoje a gente tem que fazer a metáfora de uma tenda, ou seja, que você desmonta a tenda e monta em outro lugar. Então, olha a revolução, né, de uma casa com estrutura, com separações, para uma tenda que ela
se desmonta e você monta onde for. Então, e aí, doutor Fernando, qual esses efeitos negativos, né, ou efeitos nocivos para o cérebro neste processo todo, né? Agora que a gente já tem essa leitura de 2 anos de pandemia, indo para o terceiro, o que o cérebro precisa, de fato, para dar conta, e de que forma, né, que pode ser acontecer de algo que não seja, vamos dizer, que não impacte negativamente para o indivíduo? Bom, depende muito da faixa etária e do que a gente está falando propriamente. Porque quando a gente fala de saúde mental, em linhas gerais, o que a gente observou? Aumentou o número de burnout, principalmente relacionado com toda essa história do home office. O que parecia ser algo que seria a solução do problema, e de fato foi a via de saída que a gente teve, muita coisa de fato mudou, até mesmo na medicina. Hoje em dia, a telemedicina ela ganhou um espaço que certamente não teria ganho se não tivesse uma demanda tão necessária. Mas é aquilo que eu te falo, a gente continuou trabalhando como humanidade ainda com a ideia da inteligência emocional, do tipo, vamos suportar uma coisa desagradável, porque se a gente suportar direitinho, se usar máscara, tomar vacina, não abarrotar o sistema público de saúde, ou o sistema de saúde em geral, vai morrer menos pessoas, a gente vai passar por essa situação e tudo volta a ser bonito como era antes. E na prática a gente sabe que essa certeza não existia. O que eu quero dizer com isso? Bom, o primeiro equívoco, 1 hora trabalhada em tempo real é diferente de 1 hora plugado no computador. A demanda de atenção, a gente não falta estudo ainda para dizer o real impacto. O que a gente percebe é que pessoas que, de fato, trabalham ativamente através do computador e, de fato, se entregam àquela demanda, elas ficam extremamente exaustas frente a pessoas que fazem uma reunião presencial, na qual você tem aquele minutinho, aquele momento em que você pode dar um suspiro, olhar um pouco para o lado, tomar um gole de café, como o Nicolau falou, até como é que eu me comporto numa reunião de Zoom, e assim sucessivamente. Isso, eu estou falando aqui para quem já está formado e já está trabalhando. Imagina para quem está na escola, do ponto de vista pedagógico, e que tem que aprender com quem, na verdade, também não sabe, porque todo mundo aqui, a gente usava muito um termo no jornal lá, quando vinha as novidades e tudo. Gente, a gente está trocando pneu furado com o carro em movimento. Então, assim, o professor, de repente, ele precisou rebolar. Ele falou, olha, eu não sei também, mas a gente vai ter que aprender junto. E o produto final que a gente quer é a pedagogia acontecendo da melhor forma possível. Então, assim, os efeitos negativos maiores que a gente tem são esses. De repente, passou esses 2 anos e a gente se vê tentando dizer que o mundo simplesmente funcionou por esses 2 anos, pelo menos do ponto de vista de entrega de conteúdo. O ano passado, esse ano aqui agora, formatura, aqui eu estou falando de um nível já, assim, além de superior, tá? Dos residentes que se formaram em neurocirurgia na USP. Pessoas ótimas, extremamente dedicadas e estudiosas. Mas eu me pergunto, 2 anos extremamente importantes para a formação de um profissional no qual não tiveram tantas cirurgias eletivas como, pedagogicamente, a gente sabe que são importantes. Mas o tempo passou, eles trabalharam, ajudaram em outra função. Como é que fica, na verdade, a formação deles? Oficialmente, eles receberam o diploma, e se fizerem uma prova, eles vão muito bem, eu tenho certeza disso, e vão conseguir de alguma forma, mas ficou uma lacuna. E isso a gente está falando com uma pessoa que já tem uma formação e já está ali no processo de aprendizado voluntariamente. Agora, uma criança que sequer entende o que está acontecendo por trás disso tudo, e ainda por cima, com um sistema de amortecimento emocional, às vezes, infelizmente, questionável dentro da própria casa, porque você imagina um monte de gente aí descompensando, né? Ansiedade, depressão, frustração, problema que antes tinha outra válvula de escape e precisou ficar tudo sendo resolvido dentro de casa. Eu acho que, assim, fica aí alguma coisa que possa ter trazido alguns problemas, né, do ponto de vista neurocognitivo. Se a gente não prestar atenção e simplesmente falar, olha, mudou, vamos seguir em frente igual, talvez a gente, lá na frente, perceba um delay ou um vale aí que precisou ser preenchido. Por isso que eu acho que esse recomeço, ele tem que ser um recomeço com parcimônia, né? Entendendo que, além da questão biológica, a gente precisa olhar para trás o que ficou, de fato, a ser trabalhado e não conseguiu ser trabalhado. Porque como o tempo passa, né, e os protocolos exigem coisas que a gente já está consolidado, é muito fácil simplesmente a gente passar uma régua e ir para frente, né? Eu estou dando um exemplo clássico aqui. Você faz uma reunião 1 hora no Zoom e o empregador quer pagar pela mesma hora que paga no presencial. E o que a gente percebe é que, assim, o cérebro entra em estafa.
né? Isso de uma pessoa que tem que trabalhar. Como é que funcionou com uma criança? E com os professores? Né? Então, eu estou trazendo até mais perguntas aqui do que resposta para você, mas eu acho que coisas ficaram e a gente precisa atentamente redesenhar esse nosso recomeço. Que bacana isso e dessa forma como você colocou, e até eu só vou fazer uma perguntinha emendada nessa, doutor Fernando, pelo seguinte: a gente pode dizer que, nesse sentido, o cérebro tem limite? A gente pode dizer que o cérebro tem limite, no seguinte sentido: nós já sabemos que quando você coloca mais de uma tarefa para ser realizada ao mesmo tempo, o produto final da tarefa realizada não é o mesmo do que se você tem apenas uma para resolver de cada vez. E nesse momento de vida, você imagina, a escola não simplesmente recebeu o aluno de uma forma tranquila, sempre existia uma preocupação além, uma preocupação com a questão biológica, uma preocupação em entregar o conteúdo. O que eu quero dizer? A gente dividiu muito as coisas, né? Sendo que estávamos acostumados com um processo pedagógico direcionado. Essa variável que ela entrou, ela não é desprezível, né? Que é toda a questão do medo e do próprio problema biológico, como também com as novas formas da gente se relacionar. Então, assim, chega um momento que eu acho que faz parte desse desenvolvimento da inteligência intrapessoal. Entender, pessoal, olha, foi duro, foi pesado, foi diferente, passou 2 anos, que bom que a gente não ficou pelo menos paradão dentro de casa, porque graças a essa possibilidade de conexão, isso fez com que as coisas ainda tivessem algum movimento enfim, não ficássemos estagnados, mas esse recomeço, ele tem que ser um recomeço, como que eu diria assim, remando forte, né? Entendendo que não vai dar para simplesmente começar numa boa. Isso se a gente quiser equiparar, ou então a gente olha de uma forma tranquila, como eu sugeriria para os meus residentes. Se eu tivesse esse poder, infelizmente, eu falaria para vocês, olha, em vez de se formar no R5, vamos voltar aqui agora para o R3, a gente atrasa todo mundo 2 anos, né? Ninguém quer ouvir isso, né? Atrasa 2 anos e vamos ter a experiência como ela deveria acontecer. Olha, maravilha, maravilhoso isso que você está colocando, porque quando eu fiz a pergunta, o cérebro tem limite, né? Porque a gente está vivendo também um momento onde as pessoas estão aprendendo o vocabulário e alguns conceitos da neurociência, como plasticidade cerebral, por exemplo, e eu tenho visto escolas com slogans de que a plasticidade, que a escola ela trabalha com a plasticidade cerebral e que não há limites para o aprendizado de um jovem. Então, eu estou adorando, acho que o doutor Nicolau também vai concordar comigo, né, de que um médico, um neurocientista, um neurocirurgião também está dizendo existe limite, sim, lógico, né? E é com isso que a gente tem que lidar. E isso não é pior, ruim nem bom, isso é simplesmente uma questão da gente olhar. E aqui eu agora fazendo a pergunta para você, Nicolau, você, né, na nossa conversa anterior e das coisas do trabalho, em si, do seu trabalho, você sempre colocando, né, o quanto que, pelo menos no local onde você trabalha, que vocês têm uma preocupação com relação ao estresse, à frustração do jovem, até as habilidades, né, socioemocionais, do aspecto, vamos dizer, o cuidado, né, com todo esse processo, tanto do isolamento, quanto desse retorno, tanto que você mesmo acabou de exemplificar. Mas eu vejo, até na minha prática clínica, assim, alunos, né, no caso, meus pacientes de ensino médio ou de high school, onde eles estão, alguns deles, próximo, entre aspas, a um burnout, da quantidade de conteúdo, da exigência. Eu vou dizer sinceramente aqui, porque eu sou daquelas profissionais que eu quero ver, eu quero entender o que é. Tem algumas dessas escolas com quais a gente tem esse contato, vamos dizer, de certa forma, distante e próximo, né? Que tem um currículo e uma proposta que, para mim, é um nível universitário. Então, como que você vê, né, você pode, então, dizer em relação à sua escola ou em relação vamos dizer, ao ensino particular de modo geral, né? Porque a gente vê que aí está aquela minha fase no início, que a gente sabe que existe essa discrepância entre escola pública e particular. Então, como que você vê
esses aspectos aí que eu estou aqui colocando, né? Em que medida que, de fato, a aprendizagem socioemocional e a competência cognitiva, de fato, estão sendo levadas em conjunto nesse contexto atual. Uhum. É muito interessante sua pergunta, Adriana. Vamos lá. Eu acho que a sua pergunta ela é importante em vários aspectos. Uma delas, porque acho que a gente precisa olhar. Eu acho que essa pandemia, se teve uma coisa de boa nela, foi que ela nos obrigou a olhar para as nossas práticas enquanto escolas, né? Então, ela nos obrigou a olhar para questões que são antigas na pedagogia, mas que é como que se motiva um aluno, especialmente se ele está no Zoom, como que eu provejo interação social, especialmente se ele está online, mas agora que a gente está voltando. Eu posso simplesmente ficar passando conteúdo no Zoom e esperar que todos os alunos vão acompanhar, ou isso vai me trazer problema. Eu posso achar que todos os alunos que estão atrás da tela estão acompanhando a minha aula e estão psicologicamente, emocionalmente dispostos para entender o que eu estou falando, ou eu preciso entender a experiência individual de cada um deles e a predisponibilidade emocional para aquilo que eu estou falando na minha aula. Então, eu acho que tem uma série de questões que a pandemia... Elas são questões de educação há muitos anos, mas que ela funcionou como um gatilho para a gente olhar para isso. Assim. E uma delas, sem dúvida, é a importância da saúde emocional, que é da nossa área aqui, de nós três, né? Como um fator muito importante do aprendizado, mais do que se levava, talvez, em consideração até então. Então, a gente tem um colega psiquiatra que ele usou uma metáfora que eu acho muito boa. Ele falou em síndrome da gaiola. Né? Então, a síndrome da gaiola seria o que os alunos estão vivendo nesse momento, em que, agora eu estou talvez acrescentando alguns elementos à metáfora dele, não sei se ele colocaria exatamente dessa forma, mas as crianças e adolescentes ficaram muito tempo dentro de uma gaiola, e gaiola significa você está preso, mas você tem onde dormir, você tem alimento, é um ambiente conhecido, é um ambiente seguro, mas você está preso. A partir do momento que as portas da gaiola se abrem e você pode voltar a explorar o mundo, você fica nessa ambivalência. Ou você sai e se arrisca no mundo com tudo que ele tem para te oferecer e para todos os desafios que ele tem, ou você fica dentro da sua zona de conforto, da sua gaiola. Então, os alunos, eles estão nessa... Para quem a gaiola é muito ruim, ela não tem alimento, ela é assustadora, sair da gaiola é imediato, não tem muita dúvida. Mas para quem tinha uma boa experiência dentro da gaiola, a pessoa está nessa ambivalência, assim. E aí vem uma série de fantasmas, metaforicamente falando, medos, receios. Então, as escolas estão precisando se haver com alunos passando por ansiedade de desempenho, porque sente que deixou de acompanhar uma boa parte do conteúdo, ansiedade social, então a preocupação sobre como era visto, a timidez não estava tão saliente no mundo online, está precisando se defrontar com isso, está precisando se defrontar com um monte de coisas aí que estavam latentes, mas disfarçadas enquanto estava dentro da gaiola. E as escolas não estão mais podendo fechar o olho para isso, né? Então, uma das coisas que a gente faz na escola onde eu trabalho, e eu sei de outras iniciativas em outras escolas também, então não acho que é o único de lá, mas a gente faz uma pulse survey. A cada 15 dias, a gente passa um pequeno questionário que os alunos respondem em 1, 2 minutos sobre como eles estão emocionalmente. Então, como eles estão em termos de ansiedade, de motivação, de felicidade, de horário de sono, de hábitos de exercício. A gente faz uma série de perguntinhas. E esse questionário ele nos gera uma planilha, e a partir dessa planilha a gente consegue detectar alguém que está dando scores muito baixos lá. Então, é uma coisa bastante simples de fazer do ponto de vista de arranjo e que nos provê um dado que a gente consegue, pelo menos, não necessariamente as pessoas vão se expor lá, mas vamos assumir que alguns deles consigam se expor, a gente pode ir atrás, ver o que está acontecendo com aquele aluno, o que a gente pode ajudar. Então, a gente está precisando, como escola, olhar para toda essa parte emocional, a gente está precisando ser compreensivo de que
os alunos ficaram muito tempo nas suas casas e que tem conteúdo que foi perdido, sim. E a gente está precisando, talvez, pensar em termos ainda de uma revolução na educação, que talvez o conteúdo não seja mais importante, né? Ou o mais importante, melhor falando. Talvez a gente precise olhar para outras habilidades, como vocês dois estavam falando, né? De resolução de problemas, de criatividade, de colaboração, de inteligência intrapessoal, como o Dr. Fernando falou no começo. Então, a gente tem um monte de coisas aí que essa pandemia está nos jogando na cara e que a gente, como instituição, vai ter que também incorporar no nosso dia a dia. E eu acho que isso é para o bem. Eu não acho que isso é para o mal, é para o bem. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que é mais um desafio, né? Mais um desafio que até a gente, uma pergunta aí para jogar para os internautas, se a gente acha que a humanidade está melhorando, né? Se a gente pensar nesse sentido, não é? A gente se aquieta e vamos um dia por vez, não é? Bom, nós fizemos uma enquete com os internautas sobre algumas questões ligadas à saúde mental, nesse contexto da cognição. E eu vou dar aqui vou passar para vocês algumas respostas, né? Para a gente entender quem que está nos ouvindo, de que forma que está entendendo todo esse mundo aqui. Bom, uma das perguntas sobre a relação entre saúde mental, emoções e desempenho escolar. A maior parte, 93,8%, coloca que as questões de saúde mental podem afetar todos os estudantes no momento, que a escola e os pais devem estar preparados para perceber e poder lidar, né, dentro da sua possibilidade, porque pai não é terapeuta, não é psiquiatra, né? E a escola a mesma coisa, os professores também a mesma coisa. Dentre os pontos abaixo, quais os 4 maiores desafios enfrentados por seus filhos? O principal, vamos ver qual que é a dificuldade em lidar com frustração. Mais com a frustração, olha só que interessante, Nicolau, você comentou isso também. E depois, em segundo lugar, está a dificuldade em lidar com estresse, ansiedade e irritabilidade. Poxa vida, hein? Olha, até parece que eu vou fazer propaganda aí do meu livro, hein? Olha, não tem nada a ver com isso, hein, gente? Porque eu tenho um livro sobre frustração, mas foi a enquete. Eu estou olhando os dados agora que o Marcelo está me passando, dizendo que é a principal... Que quem tiver interesse, a gente envia o resultado da enquete. Vamos seguir aqui com a nossa live. E eu queria, então, convidar aos internautas para baixar o livro gratuito de saúde mental na escola, que eu, juntamente com a Alcione Marques, com o Anderson, da Unifesp, por meio de um apoio da Fundação Mafre, escrevemos no meio da pandemia. Olha, em 3 meses esse livro estava pronto no papel. Então, imagina a loucura, né? Fica aí um convite para vocês para baixarem o livro. E falando de livro, tem notícia para quem não estava aqui. O Dr. Fernando vai lançar um livro bem bacana, todo mundo tem que ficar aí de olho, porque um livro junto com a filha dele, que vai fazer medicina, então olha só o que vem por aí. Mas também falar do livro... Dr. Fernando, quer falar você um pouquinho dos seus livros? Sim, eu tenho 8 livros, esse que vai sair com a Amanda, vai ser lá para julho, mais ou menos, são conversas com a minha filha adolescente, a Amanda tem 17 anos e agora manifestou a vontade de fazer medicina. Na verdade, é uma história que acontece na vida de todo mundo, né? Todo homem que tem filhos, e em especial esse recorte de ter uma filha mulher, e todo esse papel que hoje em dia a gente tem, de estar lidando com uma geração diferente da nossa, tendo experimentado o mundo numa situação em que as coisas não eram digitais e a velocidade da transmissão do conhecimento era uma, e de alguma forma ter que educar, ou pelo menos orientar algumas coisas numa situação, num contexto que a gente sabe que é diferente. Não adianta a gente falar que não é porque é. É lógico que
a parte emocional, a questão de comportamento, de bons modos, boas maneiras, isso aí não muda, né? Independente do local ou do ambiente onde você esteja, a etiqueta ela existe, né? O respeito ao próximo, a questão de desenvolver empatia, mas existem situações diferentes. Então, nós utilizamos esse nosso convívio, principalmente nessa fase de adolescência, onde surgem as primeiras questões, como, por exemplo, o primeiro beijo, o namoro, as orientações em como, por exemplo, resolver uma situação de bullying, ou então até mesmo como se preparar na escola para, de repente, seguir uma carreira que demanda tanta dedicação, como, por exemplo, a medicina. Enfim, a gente vai estar compartilhando um pouco disso nesse livro. Mas eu tenho aqui o livro Cérebro Ninja também, dizendo principalmente dessa situação que a gente comentou aqui, da neuroplasticidade, da possibilidade infinita que a gente tem de utilizar o nosso cérebro a nosso favor. O que não significa que a gente não tenha limites, né, Adriana? Por isso que eu falo assim, vale a pena, sim, você, se tem interesse em entender um pouquinho mais sobre neurociência de uma forma aplicada mesmo no dia a dia, passar os olhos aqui e ler esse livro, O Cérebro Ninja, né? Então aqui a gente mostra coisas da neurociência, da neuropsicologia, e eu costuro com esse paralelo, né? Porque a gente vê a solução de problemas de uma forma rápida, e todo mundo quer, como se fosse um ninja, mas a gente sabe que para que isso aconteça, a gente precisa se preparar. Então, o ninja parece uma pessoa que não tem limites, né? Luta com muitas pessoas ao mesmo tempo, resolve muitos problemas, mas é lógico que, até nos filmes de Hollywood, ele tem momentos de aparição e ele desaparece. Quer seja para descansar, quer seja para repousar, ou para bolar o próximo plano e a próxima estratégia, sem contar todo o seu preparo, que foi extremamente amplo, aprendendo não só arte marcial, mas também medicina natural, música, culinária, muita meditação e muito contato com a própria natureza. Então, acaba sendo mais ou menos um jogo por aí de como, na verdade, você afiar a sua mente, né, tendo em vista toda essa realidade atual, respeitando os limites do órgão e, principalmente, tendo aí como alvo ter uma vida longa, uma vida plena, uma vida com significado. Não vou falar uma vida feliz, mas uma vida com significado, que muitas vezes é muito mais importante do que simplesmente essa sensação que pode ser efêmera, que é de excitação, alegria ou percepção da felicidade, só que se não tiver significado, enfim, talvez seja questionável todo o nosso esforço para garantir isso para os nossos filhos. Que estou super curiosa já com esse seu livro, que os outros livros do Fernando eu tenho. E, Nicolau, eu estava aqui relembrando que eu te conheço já faz um bom tempo também, pois né? Por conta do pró-estudo, por conta dos adolescentes, né? Que realmente às vezes precisam de um contorno maior para as questões voltadas às habilidades cognitivas, mas sobretudo, né, com esse foco aí. E você queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, rapidinho, assim? Sim, sim. Obrigado. Então, o pró-estudo a gente tem desde 2003, então coloca aí 19 anos já, né? Bastante tempo. E ele surgiu justamente da necessidade de alguns alunos que estão frequentando suas escolas e não estão dando conta das expectativas em termos de desempenho, e que, quando isso tem a ver por uma falta de hábito de estudo, de organização, de técnica de estudo, mais do que do conteúdo em si. Então, o perfil dos alunos do pró-estudo é um perfil de alunos que está numa escola regular, mas que chega em casa, não sabe por onde começar, está desmotivado, não sabe, fica frustrado facilmente, né, para fazer aí a ponte com o resultado da enquete, desiste. Então, a nossa ideia é ensinar rotina, organização, método, obviamente num clima muito descontraído, para aumentar o engajamento. Nós somos todos psicólogos, então a gente traz um viés da psicologia no que se refere ao estabelecimento de vínculo, né, a importância da autoconfiança, da autoestima em relação aos estudos. Então a gente tem esse mindset. E aí a gente é um trabalho que a gente vai na casa dos alunos. Então, ele é feito em loco, no período extra-classe, oposto ao período de aulas, né? E a ideia é de ensinar naquele ambiente que o aluno precisa estudar mesmo, que é a casa dele. Hoje em dia, após a pandemia, a gente tem feito alguns atendimentos online,
o que também se provou bastante útil e possível e nos permitiu ampliar até o escopo geográfico. Então, hoje em dia, não necessariamente a gente precisa atender só na cidade de São Paulo, né? A gente consegue atender pessoas de outros estados. Então, esse foi um outro pulo interessante que a gente deu com a pandemia e nos atendimentos online. Para quem se interessar, o site é proestudo.com.br, tem uma descrição do nosso trabalho lá também. Oh, bacana. Eu então vou deixar, não posso deixar aqui de mostrar, que eu acabei mostrando o livro de saúde mental, que até o final, né, a gente está indo daqui a pouquinho, terminando a live, a gente vai sortear um livro em papel, porque a outra forma está disponível aí para vocês. E vamos sortear também o livro Frustração, que apesar dessas brincadeiras, é o livro penúltimo livro que eu fiz, justamente baseado, né, nessas demandas que a gente já estava sentindo. O livro foi lançado quase na pandemia. Foi um pouquinho antes, a pandemia começou acho que em novembro, né, de 2019, e ele foi lançado em agosto de 2019. Então, profético, praticamente profético o livro. E tem aqui o prefácio da dona Beatriz Barbosa Silva, né, autora de Mentes Perigosas. Então, tem um convite que vai ser também sorteado um livro Frustração. E duas habilidades, doutor Fernando, você diria que é realmente importante, imprescindível? Como se o indivíduo dentro da sua tenda, o que ele precisa para montar, desmontar essa tenda e mudar de lugar? Olha, a gente sabe que podemos falar isso em várias camadas, né? Como eu disse agora, em termos do recorte de tipo de inteligência, eu acho que o momento agora é esse entendimento um pouquinho mais amplo do universo, e aqui eu falo da inteligência existencial. E aqui, se eu pudesse dar um exemplo só para quem, na verdade, não está entendendo direito o que eu estou falando, é o seguinte: tem uma pergunta que a humanidade sempre carrega consigo e não tem a resposta para valer. O que acontece no momento em que meu corpo deixa de funcionar e eu passo para o lado de lá, se eu posso falar assim? O que acontece com a minha consciência? Independente de uma visão espiritualista ou não, em se acreditar a vida depois da morte ou não, isso é uma pergunta que ronda sempre a gente. E muitas vezes a gente deixa isso sufocado, né? Podemos correr atrás da religião, podemos, na verdade, querer uma resposta pré-formatada, mas eu acho que essa pandemia trouxe esse questionamento. Ponto. Eu acho que, assim, trabalhar um pouco mais com essa percepção, esse contato com a própria natureza humana e com as questões universais, elas são importantes para a gente ter essa habilidade de tenda. Porque se eu não me preocupo com isso, isso tudo pode ser uma coisa muito, enfim, pode ser uma busca muito em vão, né? Ou seja, para que eu quero viver melhor? Para que eu quero aprender mais? Para que eu quero ser empático? E o outro recorte em termos de inteligência intrapessoal. Eu acho que a gente chegou num ponto que eu preciso me conhecer. Eu preciso ter essa conversa interna e ela é muito individual. Vem aquele clichê, né? Ser é mais importante que ter. Pois é, então, o momento é agora. E, de repente, para eu me sentir bem, para eu ter felicidade, para eu estar motivado, eu preciso entender o que faz sentido para mim, o que faz sentido para a família em que eu faço parte, para o grupo que eu pertenço, porque até agora a gente tem que trabalhar de uma forma muito leviana, né? E, assim, em teoria, qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, o limite do seu objetivo é o limite do seu sonho, e de repente a gente fica, na verdade, tendo um comportamento pueril, né? Atrasando um pouco o nosso amadurecimento, que por sorte, apesar de parecer desagradável, algumas pessoas de alguma forma vão procurar o divã, vão procurar lá o Nicolau, não só nessa assistência pedagógica, mas num processo de buscar significado para a sua existência. Então, acho que, assim, estimular, ou pelo menos entender que é importante a gente desenvolver essas duas habilidades principais, diferente do que a gente vem fazendo ultimamente, né, buscando muito aquela coisa imediata, eu acho que acaba sendo o recurso necessário para a gente ter essa habilidade de monta a tenda, desmonta a tenda, e assim vai. Você sabe, Adriana, só antes de encerrar aqui essa minha fala e minha resposta aqui para você, no começo da pandemia, quando eu trabalhava ainda na Bandeirantes, a doutora Anice Yamaguchi participava muitas vezes com a gente, né? E eu falei para ela, olha, ninguém quer escutar isso, mas vamos supor que a gente não consiga desenvolver uma vacina, porque naquela época não tinha vacina, e que a gente saiba que, enfim,
a gente precisa ter essa questão da medida não farmacológica como forma de, talvez, ter um controle parcial. Agora, imagina se várias e várias vezes a gente precisasse fazer isso, ou seja, entrar em lockdown, entrar num formato aí online e voltar para trás. Veja, não estou querendo que isso aconteça de forma nenhuma, mas e se isso vier a acontecer? Veja, o mundo não vai poder acabar, a gente vai ter que resolver e o sarrafo vai ser bem mais alto do que a gente está experimentando agora, né? Quer dizer, ganhamos alguma certa flexibilidade. Então, essa questão de monta-tenda e não monta-tenda, eu acho que ela tem várias aplicações, várias formas de lei de interpretar, e que eu acho que se a gente não fizer um mergulho interno na gente, desenvolver essa inteligência intrapessoal, na prática, né? Veja, estamos falando aqui de metacognição, entender que existem esses processos, e também de lidar com essa questão existencial, a gente vai ficar sofrendo e patinando e não aprender uma lição que, na verdade, a humanidade acabou e está experimentando agora, né? Ainda mais porque a gente percebe, parece que começou uma guerra e a pandemia acabou, porque o tema muda, né? Fala, puxa vida, como é que a gente pode ser tão volúvel assim? Nossa, isso aí daria mais umas horas de live. Então, as suas duas né, habilidades, eu sei que são várias outras que a gente poderia elencar, mas muito legal essa sua pontuação nesse aspecto desse autoconhecimento. Eu só faria aqui um outro comentário para que quando o jovem, o aluno, ouça, né, esse se conhecer também na relação com o outro, porque senão a gente vai começar, né, a erguer os muros virtuais e vamos continuar atrás da tela. Então, mas super importante essas duas competências. E você falou para lavar muro, Adriana, tem aquela conversa, né? A gente não tem que tomar cuidado para realmente não criar muros. Pessoas que criam pontes, na verdade, acabam tendo um desempenho na atualidade muito mais aerado, né? Muito mais, na verdade, fresco, refrescado, principalmente com acesso à informação e conseguindo, na verdade, evoluir, né? A gente tem que deixar isso realmente claro. A ideia não é construir muro. Às vezes tem que ter algumas barreiras, mas, enfim, vai um pouco além. É construir pontes, né? Isso a neurociência educacional tem falado bastante, mas isso é motivo de outra live. Nicolau, quais são as suas duas habilidades, assim, que você fala, essa eu vou levar na tenda quando eu avisar? Bom, talvez a habilidade de construir tendas e de desfazer tendas, né? Porque após construir uma tenda, acho que facilmente você se apega a ela e às vezes, sei lá, tá caindo um temporal e tem um lugar mais seguro ali perto e você vai precisar desmontar e abrir em outro lugar. Isso vai ser bom para você, não necessariamente ruim. Então, acho que essas habilidades de construir e desconstruir tendas, acho que vão ser habilidades cada vez mais importantes daqui para frente, assim, né? Porque o que eu estou querendo dizer com isso, saindo um pouco da metáfora, para falar mais claramente, eu acho que eu gostei muito do Dr. Fernando pegar esse ponto sobre a inteligência intrapessoal, porque acho que a pandemia nos obrigou a olhar para nós mesmos, como ele disse, e a gente descobriu muita coisa sobre si mesmo, né? A gente descobriu como que a gente lida com estresse, qual que é a nossa capacidade de resiliência, a gente descobriu como as pegadinhas que a nossa própria mente prega conosco, quais são nossas preocupações, quais são nossas preocupações com o futuro, nossas preocupações sociais, nosso papel social, nosso status, como que a gente lida com a frustração, que você é especialista, mas ela, como você mesma disse, a pandemia foi um balaio de frustrações em sequências, ou de limitações, ou de perdas, eu acho que tem outras palavras aí análogas, e a gente precisou entrar em contato. A inteligência intrapessoal também envolve o mostrar-se vulnerável, né, que é tão difícil para tanta gente, especialmente homens, meninos, né, do gênero masculino, né, de se colocar nessa posição de estar vulnerável, de pedir ajuda, de identificar que a gente está precisando ser acolhido. E tem uma coisa que você também falou, Adriana, que eu achei importante também, que é isso de se conhecer no contato com o outro, né? E acho que é outra coisa que essa época de pandemia toda tornou especialmente difícil,
pela própria redução no contato social, todas essas habilidades que a gente vive falando, do automanejo, automonitoramento, autorregulação, elas vêm primeiramente do contato com o outro, né? Depois é que elas são internalizadas e a gente consegue aplicar por si só, mas elas são aprendidas do que pode, o que não pode, o que é bom, o que não é bom e tal, onde que eu vou, onde que eu não vou, a partir do contato com o outro. Então, eu acho que esse apelo cada vez maior daqui para frente para autorregulação, autogerenciamento é uma coisa que vai ser cada vez mais importante. Ou seja, eu falei umas 10 coisas diferentes, não apenas 2, mas espero que você não entenda como eu burlando a sua pergunta, mas como contribuições. Lógico, porque essas coisas estão interligadas, né? Eu acho que a gente tem que entender que é tudo conectado, né? Quando a gente fala até, né, doutor Fernando, são redes do cérebro, não é simplesmente pontos isolados. Então, acho que se a gente pega a metáfora do cérebro, né, que ele, o próprio cérebro, nossa principal máquina de inteligência, né, máquina, eu estou antiga falando, mas é justamente essa capacidade de se conectar, né, nessas redes, sejam redes neurais, sejam redes sociais, redes relacionais, redes afetivas e redes reais também. Porque mesmo nesse mundo híbrido ou digital, nós continuamos sendo seres humanos, né? E essas novas definições que vão surgindo naturalmente que fazem parte, mas a gente não pode deixar de vamos dizer, de não estar conectado com essa verdade. Você sabe que na fala de vocês eu ouvi muito, né, o que a gente poderia chamar da metacognição e da meta-aprendizagem. Eu acho que para a gente falar com escolas, né, e a NeuroConnect que trabalha com escolas e com sistemas de ensino, tanto na parte, vamos dizer, saúde mental, quanto até na ciência educacional, o que a gente vê é realmente essa importância do se chama meta-learning, né, que é da gente poder aprender a aprender. Porque se a gente aprende a aprender, a gente aprende a montar e desmontar a barraca de um jeito mais eficiente para a gente, e para o nosso grupo, e para o contexto, de que formas que a gente pode montar essas barracas. Então, o aprender a aprender, e também o conhecer, né, o pensar sobre o pensar, não como vamos dizer, saber o pensamento. Eu acho que, enquanto processo de escola, eu acho interessante poder pensar que a escola deve ajudar a ter formas de pensar, mas não simplesmente a pensar em um determinado assunto em detrimento do outro. Porque o que a gente tem ouvido né, nos estudos é o quanto a importância dessa estimulação, né, dessa possibilidade que existe no desenvolvimento, né, para que a gente não feche, simplesmente que a gente abra, né, abra e crie pontes. Então, aqui, o doutor Fernando falando da inteligência e também de se conhecer, desse do aspecto intrapessoal, e colocando a arte, né, de armar e desarmar, fazer e desfazer as nossas barracas pessoais e coletivas e fazer pontes. E eu quero aqui passar quem foi o ganhador do livro. Quem ganhou foi Márcia Nabil, do Colégio Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, em Minas Gerais. Marco Cury ganhou o livro Frustração. Gente, olha, doutor Fernando, Nicolau, vocês todos que acompanharam a gente nessa jornada e nessa live, meu muito obrigado, foi um enorme prazer. Espero que seja a primeira de muitas, com tenda, sem tenda, mas que a gente possa continuar em conexão de alguma forma. Palavras finais para o doutor Fernando, por favor.
Adriana, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar aqui desse bate-papo junto com você e também com o Nicolau. Eu acho que sempre que a gente fala, né, e a gente conversa, eu gosto desse tema conexão. Eu acho que o ser humano acaba reproduzindo o que acontece na intimidade microscópica do órgão, né? Porque afinal de contas, neurônio bom mesmo, o neurônio gosta de fazer sinapse. E na verdade, quando a gente está trocando ideia, a gente está colocando num campo muito maior, na verdade, essa nossa conexão e ampliando essas nossas pontes que fazem parte de um processo de, primeiro, né, espalhar o conhecimento, dividir as questões e os problemas, porque muitas vezes as soluções elas acabam aparecendo quando a gente, na verdade, compartilha essas questões. Então, muito obrigado, boa noite para vocês, e foi incrível estar aqui junto com o Nicolau e com você, Adriano. Que bacana. Sabe que eu gostei? Olha o nome eu sou diretora da Neuroconnect. Neuroconnect, veja só, é potência. Nós vamos falar Neuroconnect. Nicolau, você, palavras finais. Legal. E não foi combinado quem tinha falado das conexões, viu? Não foi mesmo. Foi natural, mas realmente isso é bem importante. E eu tive a mesma sensação que o Fernando descreveu, que eu sempre aprendo muito nesses momentos. Já fiz aqui uma série de anotações, de reflexões, escutando vocês dois falando. Para mim, já saio daqui também engrandecido e muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Ótimo. Então, obrigada mais uma vez a vocês, obrigada a todos e até breve. Até. Tchau, tchau.